para refletirmos juntos. O tema que decidimos trazer para a noite de hoje, na realidade, ele tem uma dupla intencionalidade. A mensagem, como foi lida, né, a dor, a ação, se a gente junta todas essas letras, dá a palavra adoração. Então, a ideia é justamente a gente refletir sobre os processos de dor, de sofrimento, e de como nós, a partir da experiência do bom combate, ou do bem sofrer, a gente pode transmutar esse sofrimento em adoração. Numa relação de profundidade, de cumplicidade, de construção com Deus, que muitas vezes é através do sofrimento que a gente experiencia momentos de profunda cumplicidade com Deus. E aí nós fomos para o Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca a lei da adoração como a primeira das leis morais, quando ele organiza lá no texto. E aí a primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade é: em que consiste a adoração? Está lá no quesito 649 do Livro dos Espíritos. E aí a espiritualidade responde, apresentando em que consiste a adoração. Na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma de Deus. E aí, a partir desse conceito, nós ficamos a refletir quais das experiências humanas que comumente nos leva a elevar o nosso pensamento a Deus. Quais das experiências humanas em que geralmente o homem aproxima um tanto mais sua alma de Deus? Quando a gente está experienciando a dor. É na maioria das vezes, nos aperreios da vida, em que geralmente a gente encontra aquele tempo que nunca tinha, aquela hora que sempre faltava, aquela entrega que era sempre adiada. Na hora que somos capturados pelo sofrimento e pela dor, a gente sempre encontra uma forma de se aproximar um tanto mais de Deus. E aí, para mim, ficou essa questão do Livro dos Espíritos com sentido um tanto mais profundo. Porque antes eu lia e confesso que, num primeiro momento, passou de um mero conceito. Geralmente, naquela ideia inicial de adoração, como aquele momento que a gente eleva os braços, geralmente para agradecer e para louvar. Para bem dizer. Mas aí, determinado momento, me deu um insight, quebrando a palavra adoração, significa a frase adoração. Esse movimento em que o sofrimento e que a dor promovem nossa alma e faz nos aproximar de Deus. Então, a partir desse insight que ficou um tanto mais compreensível o conceito profundo que os Espíritos nos apresentam nessa questão. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Na elevação do pensamento a Deus é que consiste a adoração. Então, acredito que boa parte, ou a maioria de nós, se pudermos pararmos por algum segundo e lembrarmos aqueles momentos dos mais difíceis de nossas vidas, aquele momento de maior aperreio, de maior desespero, é um momento em que a gente se dá um maior recolhimento, uma maior entrega. É aquele momento em que a gente muitas vezes percebe o quanto a nossa fé ela é mobilizada. Então, é muitas vezes, quando a gente está num bem bom, usufruindo das comodidades da vida, usufruindo dos prazeres mundanos, a gente está tão distante de Deus. Às vezes a gente até esquece. Se acorda sem sequer elevar um milésimo de segundo de pensamento a Deus, nem sequer para agradecer o amanhecer do dia. Dorme na mesma pressa, ainda entretido só exclusivamente com as coisas do mundo, com as atividades rotineiras do dia a dia.
E muitas vezes passamos dias, anos, às vezes décadas, às vezes existências, profundamente distanciados com Deus. E aí, como Deus é pura misericórdia e quer que todos os seus filhos evoluam, aí a gente precisa passar por uns aperreios. Os aperreios de vida precisam chegar para que a gente saia do canto, para que a gente se movimente. Então, essa ação da dor, que faz com que a gente saia do comodismo, que faz com que a gente saia das ilusões do mundo e, de fato, se conecte às questões essenciais da vida, são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Então, isso por si só faz com que a gente precise fazer uma releitura a respeito do sofrimento, no mínimo. Se o sofrimento é, muitas vezes, esse instrumento que nos ajuda a alavancar o nosso processo evolutivo, a gente precisa olhar para ele com tanto mais de maturidade, com tanto mais de profundidade. E não como um filho rebelde, infantilizado, que qualquer tropeço que aconteça na vida, a primeira ação nossa é se revoltar, é dizer por que está acontecendo isso comigo, eu não merecia isso, por que isso está acontecendo, mas eu sou um filho, uma filha tão boa, por que Deus me abandonou? Nessa postura profundamente infantilizada, porque quem de fato abraça o Espiritismo como uma proposta de vida e atravessa a doutrina espírita, redesenhando a sua maneira de enxergar o mundo, não se atreve a dizer que sofre gratuitamente. No mínimo. Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais básicos que a doutrina espírita tem a nos ofertar. Uma compreensão profunda sobre a lei de ação e reação, uma compreensão profunda da lei de reencarnação como aquela que nos possibilita, nos oportuniza a evoluir. Uma lei que está atravessada pela misericórdia divina, que sempre está nos dando uma nova chance. Porque a lei de reencarnação não é para a gente empurrar para a barriga os problemas que a gente tem para resolver hoje para a próxima vida, não, gente. O sentido da lei da reencarnação é a misericórdia divina nos dando mais uma oportunidade para aprendermos rápido. E quanto mais rápido aprendermos, mais rápido nós iremos, de fato, nos desvencilhar das experiências dolorosas em nossas vidas. E aí também nós fomos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec traz um trecho que particularmente nos chama muita atenção, quando ele nos diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertencem, não se referia de modo geral aos que sofrem. Olha essa observação que Kardec está colocando. Ele pega a máxima de Jesus, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, e a partir dessa frase ele já vai nos dando um toque. Diz, olha, ele não está se referindo a todos os que sofrem. Por quê? Porque todos nós sofremos. Se todos nós sofremos, quer dizer que o reino dos céus é de todos nós? Não é bem assim. E ele complementa. Todos os que sofrem na terra, quer ocupe tronos, quer jazem na palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Então, não são todos os aflitos que receberão o privilégio que é gozar do reino dos céus. Esse reino dos céus, nessa compreensão de uma paz de consciência, de um dever bem cumprido, de um alinhamento das nossas almas na rota da justiça e do amor divino. Porque se todos nós formos olharmos onde nós estamos transitando no mundo de provas e expiações, quem é daqui que tem coragem de dizer que nunca sofreu, nem sofre, nem vai sofrer? Porque se alguém daqui disser que nunca sofreu, nem sofre, nem vai sofrer, pelo amor de Deus, me falem que a gente precisa internar essa pessoa. Todos os que estão hoje transitando no planeta Terra sofrem. Porém, a bem-aventurança é para os que
bem sofrem. É os que, de fato, conseguem dar um sentido educativo e um sentido evolutivo às suas provações. Esses que conseguem, de fato, analisar a experiência do sofrimento e retirar delas para o seu aprendizado enquanto espírito, esses sabem bem sofrer. E sabendo bem sofrer, o reino dos céus irá pertencer. E aí, a partir dessa compreensão, é que a gente precisa começar a refletir que espécie de aflitos somos nós. Nós somos os aflitos reclamões, achando que estamos vivendo a injustiça divina aqui na Terra, que somos as vítimas do mundo, da família, do meu emprego, das adversidades, do país em que eu, infelizmente, nasci. É dessa forma que a gente se coloca? Ou na condição daquele aflito que compreende o seu processo evolutivo, sabe dos aprendizados necessários para a sua própria alma, e a partir daí dá um completo ressignificado à sua vida. Nós precisamos parar para refletir qual dessas categorias a gente escolhe estar. E quando eu coloco a palavra escolhe, é porque cabe a cada um de nós dar o verdadeiro e o equivocado sentido do sofrimento em nossas vidas. Nós precisamos refletir, de fato, qual o sentido a gente está dando às provações de nossa vida. E aí nós fomos para o livro Em Torno do Mestre, em que Vinícius ele traz um trecho de uma parábola que Jesus trabalha no Evangelho, nos fazendo refletir de maneira aprofundada essa questão a respeito do sofrimento. E aí o trecho da parábola é a parábola da figueira. O trecho da parábola que ele escolhe é o seguinte: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela e não o encontrou. Então disse ao viticultor: faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, pois para que ela está ocupando a terra inutilmente? E aí o viticultor respondeu ao Senhor: Senhor, deixa por mais este ano, até que eu cave em roda e lhe deleite adubo. E se der fruto no futuro, bem-estar. Mas se não, cortá-la-ás. Vinícius ele pega esse trecho da parábola e faz a seguinte analogia em relação à dor. Ele nos diz: a dor é uma necessidade, olha a palavra que ele utiliza. A dor é uma necessidade em orbes como este em que nos encontramos. Ela é, na vida do espírito, o que o fertilizante é para a planta. Os homens, como as árvores, não devem ocupar neste mundo um lugar inutilmente. É da lei que as árvores e homens produzam frutos, cada um de sua espécie e natureza. Quando a árvore ou o homem se torna estéril, o agricultor recorre aos processos aconselhados ao caso. Abre sulcos em volta do seu tronco, aduba a terra ao seu redor. Quando o espírito estaciona na senda da evolução, mostrando-se negligente e relapso, lhe assiste de produzir frutos de aperfeiçoamento moral e desenvolvimento intelectual. E aí vem o arguilhão da dor para despertá-lo. Eu achei belíssima essa comparação, porque eu cresci na religião católica e me tornei espírita na adolescência. E até hoje eu escuto referência a essa parábola com uma acepção restrita ou quase que exclusiva para casos de infertilidade sexual. Então, geralmente, nós fomos, talvez, desde a Idade Média, ou desde o início desse cristianismo mais equivocado, poderíamos dizer assim, associando a essa parábola que aquele que não desse fruto era amaldiçoado. E a reflexão que se fazia a respeito dessa parábola, comumente, era aquele que não pudesse ter filho biológico.
Então, aquele que não pudesse ter filho biológico, geralmente era taxada como uma família que era amaldiçoada. Porque aquele que não der fruto é uma árvore inútil, precisa ser cortada. Está utilizando do tempo e da terra fértil e nada faz. Então, para que vamos deixar essa árvore inútil ali? Retira, corta, joga fora e dá espaço para que outra árvore fértil aí possa produzir frutos. Particularmente, quando eu vi essa reflexão de Vinícius, aí, de fato, encaixou o sentido psicológico e profundo que Jesus sempre dá às suas parábolas. Essa infertilidade somos todos nós que teimamos em estacionar o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Atrofiamos as nossas asas de ascensão, que são potências de ascensão para o nosso espírito. Então, o que é essa terra, se não é a possibilidade reencarnatória que nos é dada? Tão difícil que todos nós espíritas sabemos o quão difícil é reencarnar. E a gente vem aqui para fazer o quê? Fazer o quê? Perder tempo? Reclamar da vida? Reclamar do corpo que tem, da família que tem, do emprego que tem, do país em que nasceu, onde, na realidade, isso são infinitas e potenciais estratégias e oportunidades que a espiritualidade nos dá para que a gente possa crescer, se desenvolver, espiar as nossas encrencas, trazer novos aprendizados para o nosso espírito, e a gente está como? Utilizando esse tempo para quê? Só para se preocupar em botar o prato de feijão na mesa e o pão, ter uma cama para dormir, ter o que vestir e reclamar para o trabalho, voltar reclamando. É para isso que a gente veio? Não. Não. Até porque não somos apenas corpo, porque todas essas atividades a quais eu estou aqui me referindo é simplesmente para alimentar o corpo, para dar a oportunidade de um corpo sobreviver. Não. Somos muito inteligentes, pelo amor de Deus, todos nós sabemos que nós estamos aqui para algo muito maior. O projeto é infinitamente maior que esse. É muito mais do que se preocupar só com as contas que tem para pagar. É muito mais do que isso. As contas que tem para pagar são as demandas do mundo material que nós temos o dever e a obrigação de cumprir. Mas o que, de fato, a grande missão a qual todos nós aqui reencarnamos, são questões do espírito, que está para a ordem da imaterialidade. Que é aquilo que, quando a gente deixar o corpo aqui, a gente vai chegar lá, qual foi a herança mesmo que eu consegui apropriar nessa encarnação? Quais foram as pendengas que eu vim para aqui resolver? Resolvi, não resolvi? Estacionei ou não estacionei? Utilizei essa terra fértil, que é essa oportunidade reencarnatória, inutilmente ou não? E aí eu fico imaginando que esse viticultor, possivelmente, é o nosso anjo guardião e os espíritos amigos que estão, assim, a tutelar a nossa reencarnação. Aí eles ficam dizendo assim: ô Senhor, eu sei que essa tua filha está te dando trabalho. Disse que já ia fazer tanta coisa, não fez nem a primeira lição ainda. Aí, eles ficam negociando com a espiritualidade. Não, olha, eu vou lá dar um upgrade, né? Eu vou lá dar umas orientações. Vai, filha. Desperta. Presta atenção na vida. Esteja atenta às provações, às experiências que a vida está te dando. Aprende, corre, desperta. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre a alma para entender o porquê que está aqui. Muitas vezes passamos anos, décadas, sem se perguntar, sem sequer se questionar o que é que a gente está fazendo aqui. E nascemos e morremos, e renascemos e morremos, e renascemos e morremos, sem um encontro profundo de entendimento consigo, com o seu próprio processo evolutivo. Utilizando a terra inutilmente. Então está lá o Senhor dizendo: olha, faz 3 anos
Que eu venho aqui e essa árvore não dá fruto. Às vezes faz 3 reencarnações que a gente está para resolver uma pendenga emocional com o inimigo. Nasce, renasce, renasce, morre, e não resolve. Aí, como Deus, em sua misericórdia, não quer que a gente empaque na vida, a gente precisa da experiência da dor para dizer, acorda, que a coisa não é bem assim, acorda porque o tempo está passando, acorda porque a coisa está se complicando muito e você precisa caminhar. E essa analogia que Vinícius faz, para mim, é primorosa. A dor é para o espírito o que o fertilizante é para a planta. Porque nessa compreensão, o que é o fertilizante? É aquele upgrade de nutrientes para que a planta possa se desenvolver mais rápido, se fortalecer e se desenvolver mais rápido. É isso que o fertilizante faz. E muitas vezes, na maioria das vezes, a dor chega em nossas vidas para isso. Para dar uma saculejada em nossa alma, para nos fazer refletir com profundidade, para que a gente possa cair em si. E, de fato, entender qual o verdadeiro sentido de estarmos todos aqui. E aí nós fomos para o livro em que, particularmente, eu acho que é onde se tem uma das abordagens mais profundas, reflexivas, poéticas e amorosas a respeito da dor, que é o livro Problema do Ser e o Destino da Dor, de Leon Denis. Eu, particularmente, acredito que quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, adquira. Quem já tem, releiam e releiam, porque eu acredito que é uma das abordagens mais profundas na literatura espírita, em que a gente vai refletir a dor de maneira mais ampliada, né? Numa compreensão muito mais ampliada. E, particularmente, primeiro que eu gosto muito da escrita de Leon Denis, porque eu acho uma escrita muito poética, e porque, num assunto pesado que é falar sobre sofrimento, fazer uma abordagem poética a respeito de assuntos difíceis é só para almas muito sensíveis. Porque, às vezes, a gente, no roupante, e particularmente essa é uma reflexão muito profunda para mim, às vezes, no roupante de querer, né, aprender e ensinar e aprender, às vezes a gente assume posturas muito autoritárias e, às vezes, muito tirânicas na abordagem. Ah, você está sofrendo porque você já deve ter feito alguma coisa na vida passada. E a gente que é espírita, então, é um saco em relação a isso, né? E, às vezes, a gente desaprende como acolher o outro. Desaprende. Se a gente observa as leis divinas, a lei de ação e reação sem sensibilidade, a gente vai olhar para alguém deficiente físico hoje e vai dizer porque ele está assim porque ele fez aquilo em encarnação passada. Isso é uma abordagem insensível, indigna, desumana de a gente olhar a experiência da expiação ou da aprovação. E aí, uma abordagem sensível é dizer, caramba, essa alma está tão fortificada espiritualmente que agora ela está tendo a oportunidade de expiar nessa provação difícil. E que talvez a gente que está numa vida boa, né, saudável, uma vida morna, cômoda, confortável, muitas vezes o que mais representa, não é porque a gente está no bem bom, porque a gente é um espírito evoluído, não. A gente está no bem bom porque a gente ainda é tão fraco espiritualmente que aquela provação que ainda talvez nos caiba pagar, nós não temos condições ainda de pagar. Pela alma fragilizada que ainda nós somos. E a gente vem numa vida mais ou menos que a misericórdia divina faz com que as nossas dívidas enormes sejam pagas em minúsculas prestações. E a gente está pagando uma prestação deste tamanho, se achando, porque aquele outro que veio com aquela deficiência deve ter feito um mal, e a gente estava fazendo o quê, hein? Sendo espírito missionário? Pensem, acordemo-nos. Não estávamos e nem estamos ainda na condição de sermos espíritos missionários. Então, a gente precisa enrobustecer o nosso espírito para poder dar conta
das provas e das experiências de aprendizado que ainda nos cabe. Então, quando o Leon Denis faz uma abordagem dessa, sensível sobre sofrimento, a gente precisa escutar com tanto mais de atenção e reflexão. E aí ele traz uma observação que eu acho muito interessante. A primeira observação que ele diz é que a dor ela está presente neste mundo desde o reino animal, vegetal ou mineral. Todo o ser vivo sofre. Porém, essa experiência de sofrimento comumente está atrelada à experiência que é a experiência do esforço, do trabalho, do desempenho, da necessidade de sair do lugar cômodo para o lugar de transformação. Então, a leitura muito mais ampliada a respeito dessas experiências de sofrimento. E, particularmente, o que eu acho muito interessante, o nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí, quando você vai lá no sumário, você observa que o livro está dividido em 3 partes. O primeiro é o problema do ser, a segunda parte, o primeiro, né, é o problema do ser, a segunda parte, o problema do destino, e a terceira parte é o problema da dor? Não. A terceira parte ele nomeia como as potências da alma. E eu achei isso muito significativo. Porque a dor, ele vai falar sobre a dor nessa terceira parte. Mas aonde é que ele coloca a dor? Como uma potência da alma. Para mim, gente, isso é revolucionário. Literalmente revolucionário. Além da dor, ele vai falar sobre pensamento, ele vai falar sobre a vontade, ele vai falar sobre consciência e vai falar sobre a dor. Porque a vontade potencializa para que a gente possa, de fato, se desenvolver, transmutar o que há ainda de sombrio em nós em luz. Nós precisamos mobilizar a nossa vontade, nós precisamos amadurecer a nossa consciência, nós precisamos disciplinar o nosso pensamento e olhar a dor como uma potência de nossa alma que nos ajuda a alavancar o nosso processo evolutivo. É uma outra perspectiva de olhar o sofrimento. De fato, uma perspectiva amadurecida, completamente amadurecida, de enxergar, né, o sofrimento. E aí ele nos diz algo que eu acho muito interessante, quando ele nos diz o seguinte: é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. De fato, é muito difícil. Quem passa por experiências provacionais, quem encara os seus próprios sofrimentos, os sofrimentos daquele que a gente ama, e vê a pessoa dilacerada pela experiência difícil, é muito difícil, em determinados momentos de grande provação, a gente conseguir entender que o sofrimento é bom. Por isso, o conhecimento espírita precisa nos ajudar a transformar não apenas o nosso pensamento, mas a maneira como a gente reorganiza a nossa visão de mundo. Porque quando a gente passa a entender o sofrimento numa outra perspectiva, as experiências difíceis sairão do campo da lamentação e do desespero e irão para o campo do aprendizado. É a mesma experiência. Mas o que vai fazer com que a gente, de fato, se apresentem como espírita, ressignifique a leitura sobre o sofrimento, é a gente sair da zona da vivência da dor, com lamentação, com rebeldia, com vitimismo, e trazê-la para o campo da experiência do aprendizado. O que é que isso está querendo me mobilizar? Quais são as condições que eu possa aprender com essa experiência? E aí, de fato, a gente vai conseguir entender isso que o Leon Denis está colocando. A importância da gente entender o sofrimento como uma experiência boa. E ele ainda coloca: cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Ele está falando do que é da nossa experiência. Gente, se a gente tivesse o poder... Eu gosto muito daquele filme Todo Poderoso. É um filme de comédia, mas acho que ele ensina profundamente.
É um cara que acaba adquirindo o poder de tudo que ele desejar, ele pode mudar a realidade. Se a gente tivesse esse poder, nós vivíamos uma vida de celebridade, em que nós éramos bonitos, tínhamos muito dinheiro, todo o luxo da terra, e possivelmente só iríamos querer alegrias em nossas vidas. Se a gente pudesse adornar a nossa vida, olhando ela sobre o viés dessa materialidade, sobre a ilusão mundana, era essa a vida que a gente teria. A gente não teria só uma casa para morar, ou uma casa para morar. A gente teria a casa que a gente mora, a gente teria uma casa de campo, a gente teria uma casa na praia, a gente teria uma casa no exterior, se brincar em cada país que a gente gosta. Era assim que a gente viveria. A gente trocaria de carro, não era uma vez por ano, não. Se brincar a cada modelo novo que fosse lançado, matando o vizinho de inveja. Nós teríamos os corpos mais belos e, aparentemente, nós escolheríamos os filhos mais perfeitos. Se a gente pudesse adornar a nossa vida, a nossa revelia, a nossa vontade, era essa vida que a gente teria. E já tivemos. E caímos em cada precipício que até hoje está difícil de sair dele. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que quando a gente encara a vida de maneira infantilizada, a gente fica desejando ter uma vida que acha que está lá a felicidade, de uma maneira muito infantil, porque se fosse assim, quem era famoso, tivesse dinheiro, fosse bonito, né? Não se matava, não se suicidava, né? Não entraria numa relação profundamente desequilibrada com as drogas, e é só isso que a gente vê como testemunho. E mesmo assim não serve para a gente aprender. Porque mesmo assim a gente fica querendo, desejando ter aquela vida de Facebook e de Instagram. E de revista Caras. Mais ou menos essa vida. Então, é essa provocativa que o Leon Denis está querendo nos trazer. Porque essas experiências mundanas, em que o nosso desejo está atrelado, em que o nosso desejo se fixa, em que a gente fica desejando, são experiências profundamente ilusórias. Que, no lugar de ajudar a alavancar o nosso processo evolutivo, só faz a gente estacionar, se complicar e perder tempo. E perder muito tempo. E ele ainda nos diz, a tendência geral... E se ele coloca que é a tendência geral, é porque ele, sabido como ele era e é, isso é o que mais nos caracteriza. A tendência geral consiste em nos fecharmos no estreito ciclo do individualismo. Por esta forma, o homem abate-se, reduz-se a limites estreitos, tudo quanto nele é grande. Tudo que está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo. O pensamento, a consciência, numa palavra, toda a sua alma. Quanto mais nós estamos, e quando ele coloca a tendência geral, é porque é aí onde a maioria de nós transitamos. Quanto mais estivermos aprisionados no nosso individualismo, a nossa alma estará estreita. Vivenciará experiências de pequenez. Quanto mais estivermos agarrados a essas experiências fúteis, transitórias e ilusórias, a nossa alma pouca oportunidade terá de dilatar as suas potências. E ele ainda coloca, os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites. Acanhar, olha o verbo que ele utiliza, acanhar a nossa vida e o nosso coração. Para quebrar esse ciclo, que é um ciclo vicioso, a qual todos nós, há inúmeras reencarnações transitamos. Há inúmeras. E eu acho interessante, porque quando ele coloca os gozos, os prazeres, ele dá um adjetivo à ociosidade. Ele coloca a ociosidade estéril. E me chamou muita atenção porque ele utiliza esse adjetivo, ociosidade estéril. Porque geralmente a gente
trabalha o conceito de ociosidade como algo muito negativo. Mas quando ele adjetiva a ociosidade estéril, é porque possivelmente há algum tipo de ociosidade que é proativa. E aí tem um autor, que eu não estou lembrado o nome dele agora, que fala sobre a ociosidade criativa. O que é a ociosidade criativa? É aquele tempo que a gente precisa parar para se dedicar a si. É o tempo da reflexão, é o tempo da meditação, é o tempo da oração. Que poucos fazemos. E nesses dias de hoje, em que o tempo parece que é outro, porque eu só tenho 39 anos. Mas se eu for analisar quando eu tinha 15 anos, para o tempo de agora, parece que a gente vive em outro mundo. Porque o tempo de 24 horas, que era da geração da minha avó, parece que não é a mesma 24 horas do dia de hoje. E é o mesmo tempo. São os mesmos segundos. São os mesmos minutos. Mas a gente vive numa vida tão frenética, tão ocupada, distraídos de si. E aí, por isso que me chamou a atenção esse conceito que ele trabalha de ociosidade estéril. Porque existe uma ociosidade criativa que é aquela da gente parar mesmo, se dar um tempo para poder refletir as nossas vidas. E nós estamos adoecendo profundamente porque nós não estamos nos dando esse tempo. A gente nem sequer consegue terminar a oração de 3 segundos que a gente faz antes de dormir. A gente já se acorda com o despertador naquele limite, nem toma café, engole sequer para ter tempo de fazer uma oração. Não tem. E é atropelado pelas atividades do dia a dia e não se permite esse repouso, essa ociosidade criativa que é tão necessária para nutrir a nossa alma. E ele coloca que para que muitas vezes esse ciclo vicioso possa ser quebrado, é necessária a dor. É necessário que a experiência da dor... Então, às vezes, gente, é aquela doença que faz com que a gente se desespere. E mais lá na frente, a gente vai ver que foi a coisa mais abençoada. Porque foi a que fez a gente parar e prestar atenção no valor da nossa família, por exemplo. Que a gente estava numa vida tão boa, iludido e distraído com os prazeres do mundo, que esqueceu, às vezes, o que é essencial. Aí a gente, de repente, adoece, ou um filho adoece, e a gente precisa parar. E para. Às vezes para com a depressão. Está lá, a vida aparentemente muito boa, confortável financeiramente, bem de saúde física, e a cabeça... E aí vem a depressão e nos para. E faz com que a gente vá para a cama, literalmente. Então, às vezes, essas experiências, para quem sabe bem aproveitá-las, é a experiência da nossa redenção. É a experiência do nosso reencontro conosco mesmo. E ele ainda traz uma observação que eu acho muito cara, quando ele nos diz: a desgraça e as provações... Olhem essa reflexão, que coisa profunda. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A gente vai dizer, é um doido, né? Como é que pode as desgraças fazer com que jorre em nós fontes de uma vida desconhecida e mais bela? Ele ainda coloca: a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir 1000 coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro, vagamente a princípio, mas que cada vez se torna mais distinto à medida que as nossas vistas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. Eu achei muito profunda essa analogia. E aí, para mim,
essa reflexão que o Leon Denis faz se conecta profundamente com a questão trabalhada lá no Livro dos Espíritos. Às vezes é nos momentos de maiores sofrimentos que nós temos as experiências mais belas, mais profundas e consoladoras com Deus. É aquela experiência, primeiro, que faz com que a gente resgate a nossa fé. É aquela experiência que a gente vai dizer, meu Deus, eu pegava todo o dinheiro que eu tenho. Eu pegava tudo que eu tenho, se eu pudesse ter a saúde do meu filho de volta. E esse filho estava do meu lado há anos, e eu não estava dando valor à sua presença. E agora vem a doença, e eu olho para ele, e eu não olho mais para ele da mesma forma. Não olho mais. É aquela experiência de uma perda que deve ser das mais dilaceradoras para qualquer alma, que é a perda dos entes queridos. E que a gente diz assim, Deus, ou tu me socorre, ou eu enlouqueço. Ou eu enlouqueço. Não existe na dimensão humana algo que possa me dar força para eu poder sair desse buraco. Não existe. E às vezes são nessas experiências de profunda dor que a gente recebe a energia do acalento que não sabe de onde vem. E a gente passa por essa experiência e diz assim, eu não sei que força era aquela que eu tinha. Eu não sei como foi que eu consegui superar aquilo sem enlouquecer. Eu não sei como foi que eu consegui suportar sem dar cabo à minha vida. Então, são essas experiências de profunda cumplicidade, para quem sabe bem sofrer, que nos leva a vivenciar algo que é profundamente desconhecido do homem vulgar. Daquele homem que está feliz sempre, que tem uma vida muito confortável, que tem tudo muito fácil. Onde, na maioria das vezes, é uma alma muito empobrecida ainda. Porque é aquela que não consegue sequer levar uma topada. Porque uma topada é suficiente para ele nunca mais se levantar. Então, de fato, quando a gente olha para a experiência do sofrimento, no sentido que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, do bem sofrer, a gente vai entender como é que, bem sofrendo, a gente alcança o reino dos céus. Que é o reino da paz de espírito. Que é aquela alegria que não é a alegria exaltada das conquistas mesquinhas que esse mundo nos oferece. É aquela alegria genuína. É aquela alegria que faz com que a gente, mesmo sofrendo, não se desespere. Mesmo chorando, porque é da condição humana se permitir vivenciar essas emoções. Porque quando a gente está sofrendo, a gente precisa entender que a gente é humano, que a gente precisa chorar. Que a gente, de fato, sente falta dos entes queridos que nos deixaram. Sentimos. Não nos enganemos, sentimos. Que quando a doença chega em nossa casa, a gente fica perturbado, ficamos. Mas quando a gente entende que tudo isso tem uma razão de ser profunda, e que tudo isso nos leva a uma relação de cumplicidade e de aproximação com Deus, que nos fortalecerá e nos ajudará a sair dessas experiências mais fortes, mais conscientes, mais responsáveis. Às vezes, quem vivencia a iminência de perder um filho por doença, nunca mais terá a mesma relação. Aprende a amar, a cuidar diferente, a ser mais atencioso, a valorizar o tempo que se tinha, a diminuir a sua carga de trabalho, para poder disponibilizar um pouco mais de tempo e de atenção à família. E a gente vai reconfigurando as nossas vidas. De fato, dando real sentido ao que é essencial. E Leon Denis também traz uma outra observação que eu acho muito interessante a gente refletir, que é a respeito das sanções penais. Diz ele que o Espiritismo, que a doutrina espírita, recebeu muitas críticas logo no início, porque associaram ela a uma certa apologia ao sofrimento.
como a gente faz uma releitura mais dinâmica, mais aprofundada sobre a lei de ação e de reação, é como se a gente assumisse uma postura muito cômoda e, às vezes, até sadomasoquista, de que sofrer é bom, como se essa experiência fosse algo que a gente precisasse procurar. Não é bem por aí. A experiência de um sofrimento como algo bom é se ele estiver atrelado ao aprendizado. É no sentido de dizer assim, olha, eu estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu quero aprender com isso e não voltar mais a fazer isso. É sair daquela mentalidade medieval que nós tínhamos, que a gente achava assim, quanto mais a gente sofresse, quanto mais a gente dilacerasse o nosso corpo, né, quanto mais a gente passasse por experiências de sacrifício, a gente alcançaria, quando morresse, o céu. Eu espero que vocês já tenham acordado dessa ilusão medieval, porque eu sei que dá trabalho acordar dessa ilusão medieval. Porque até hoje tem muita gente que é espírita que ainda está nessa ilusão. Então, assim, eu vou aturar o meu marido, não é amar, eu vou aturar o meu marido, porque eu não quero mais ir com ele na outra reencarnação. É olhar ou não é olhar para a experiência do sofrimento numa mentalidade medieval, que ainda é, eu preciso ser castigada para expiar e alcançar o céu na próxima encarnação. Não é bem por aí. Mas o que é que essa experiência de convivência tem a me ensinar? Aonde é que eu vou trabalhar o meu orgulho, a minha prepotência, a querer ser a dona da razão, achar que o problema sempre está no outro, como se eu fosse a vítima do mundo e ele fosse o algoz e vice-versa. É compreender qual é a dinâmica emocional, psicológica, espiritual que está naquela trama familiar. E aí, quando eu aprendo isso, não é nunca mais eu vou ver aquela peste na outra reencarnação, é aquela pessoa, já mudou os termos, né? Aquela pessoa, caso ainda haja necessidade de se consociar comigo, estaremos nós numa relação mais amadurecida, numa relação mais respeitosa. Porque hoje já conseguimos construir um diálogo mais saudável, coisa que antes a gente não conseguia nem olhar para a cara um do outro. Isso é olhar a experiência do sofrimento numa perspectiva de aprendizado. Eu espero que eu esteja sendo clara. Então, precisamos, mesmo hoje sendo espírita, mesmo hoje tendo esclarecimentos espíritas, desconstruir a mentalidade medieval, que ainda faz com que a gente deturpe os princípios espíritas e construir uma nova forma de olhar e de encarar a vida numa perspectiva mais amadurecida, né? E aí ele traz algumas reflexões que eu acho importante. Meu tempo, meu Deus, já acabou. Teríamos muito mais para falar, mas eu vou tentar, né, concluir pelo menos essa reflexão. Ele traz uma observação que eu acho muito rica, porque também nós associamos a ideia de provação ou de expiação como um castigo de Deus. Novamente, resquício de uma mentalidade medieval, né, onde a gente ainda estamos transitando ainda sobre esse mesmo modo de encarar a vida. Então, por que a gente precisa expiar? É porque Deus quer nos castigar, então Deus é um sadomasoquista, né? Eu, particularmente, não consigo enxergar Deus dessa forma. Muitas vezes a aprovação vem como um aprendizado, e aí ele traz uma observação que eu acho muito rica, assim. Às vezes somos nós que pedimos para fazermos um acerto de contas com a nossa própria consciência. O pobre de Deus não tem nada a ver com isso. Fui eu que negligenciei muito a maternidade em outra experiência e peço, clamo às vezes, de vivenciar novas experiências de cuidados para com as crianças. Entende, gente, que a sacada é outra? Que eu não estou aqui trabalhando, me dedicando, me esforçando, labutando para cuidar dessas crianças como se fosse um fardo que eu tenho que carregar. Não, eu estou aqui porque comumente eu pedi essa experiência para poder sair da minha condenação de negligência que a minha consciência me deu e me libertar para uma perspectiva de cuidado para com as crianças. Eu só estou trazendo esse exemplo, mas vocês podem transmutar para qualquer experiência que vocês vivenciem em suas vidas. Então, isso é analisar a experiência da aprovação, a experiência da expiação como
algo necessário ao nosso aprendizado. Mas se brincar, até hoje, a gente pediu a prova e reclama das pestinhas que a gente tem que cuidar na condição de ser professora. Tem ou não tem isso, gente? É só o que tem. É só o que tem. E aí eu gostaria de finalizar com uma outra reflexão que está lá no Livro dos Espíritos, que para mim me chama muita atenção. Deixa eu ver qual é a questão. Não estou achando. Mas a questão é mais ou menos a seguinte. Kardec pergunta se comumente a gente escolhe as provas que a gente precisa passar na vida. Né? Porque, geralmente, quando a gente reencarna, a gente acha que o nosso fardo é muito mais pesado. Assim. A gente está levando 1 quilo apenas de arroz nas costas e acha que é 1 tonelada. A maioria de nós ainda transitamos nisso. Porque qualquer atribulação que nos chega, a gente acha que é a pior dor do mundo, que a dor do outro nem se compara. Quando alguém abre a boca para dizer as mazelas de sua vida, a gente sempre acha que as nossas é infinitamente maiores. A gente nem deixa o outro falar, que quando o outro abre a boca para falar do seu sofrimento, a gente geralmente descarrega que o nosso, como se a gente fosse a pior vítima do mundo. E o que a espiritualidade nos esclarece é que comumente somos nós que escolhemos o gênero de provas pelo qual nós iremos passar. E o que eu quero dizer com isso é que ninguém está aqui enganado, tá? Abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque ninguém está aqui enganado. Todos nós, nessa condição em que nós já transitamos, já tivemos uma cota de responsabilidade no nosso planejamento reencarnatório. E como nós não estávamos anestesiados pelas ilusões da matéria, quando nós estávamos lá na erraticidade, na condição de espíritos, mais lúcidos, com a ideia da realidade espiritual muito mais abrangente para as nossas almas, nós fizemos um planejamento reencarnatório lá, dizer, olha, pelo amor de Deus, me dê aquela família. Em nome de Jesus, me deixe reencarnar lá na Paraíba. Por tudo quanto é mais sagrado, me traga de volta aqueles filhos trabalhosos. Aquele emprego é muito necessário para o meu aprendizado. Então, questões que são chaves, principalmente relacionadas à convivência, podem ter certeza que nós estivemos diretamente relacionados com esse planejamento. Então, que a gente possa, de fato, olhar para as nossas experiências com mais maturidade, com mais responsabilidade. E, acima de tudo, olhar as nossas provações com mais amorosidade. Abrindo mão da rebeldia, do vitimismo e assumindo uma outra postura diante da dor que chega à nossa casa íntima ou à nossa morada familiar. E aí eu já passei do tempo, mas eu só queria finalizar com uma mensagem para vocês, que particularmente eu acho belíssima, está lá no texto de Leon Denis, no trecho chamado Revelação pela Dor. E eu gostaria de finalizar com essa mensagem para que todos nós compreendamos que, em matéria de dor, nós nunca somos desamparados. Por mais difíceis que sejam as experiências, nós precisamos estar convictos que nunca estamos só. Que a misericórdia divina e o seu profundo amor pelos seus filhos ampara as nossas almas e os nossos corações em quaisquer que sejam as experiências. E a única coisa que nós precisamos fazer, muitas vezes, é abrir a nossa consciência, é abrir o nosso coração para escutar de maneira mais profunda esse auxílio que chega do mais alto. Olhem que mensagem linda. Conheceis a lei telepática. Não há grito, lágrima, apelo de amor que não tenha sua repercussão e sua resposta. Solidariedade admirável das almas por quem oramos e oram por nós. Permutas de pensamentos vibrantes e de chamamentos regeneradores que atravessam o espaço e embebem os corações angustiados em radiações de força e esperança. Julgáveis sofrer sozinhos, mas não é assim. Junto de vós, em torno de vós, e até na extensão sem limites,
a seres que vibram o vosso sofrer e participam de vossa dor. Não a torneis demasiadamente viva por amor deles. Para a dor, para a tristeza humana, Deus deu por companheira a simpatia celeste. E esta simpatia toma muitas vezes a forma de um ser amado em dias de provação, que desce cheio de solicitude e recolhe cada uma de nossas dores para com elas tecer uma coroa de luz no espaço. Nas horas de sofrimento, de angústia, de acabrunhamento, concentrai-vos. E por invocação ardente, atraí a vós os seres que foram como nós, homens, e agora são espíritos celestes. E forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos-ão a suportar todos os males e misérias. Pobres homens viajantes que trilhais penosamente a subida dolorosa da existência. Sabei que por toda parte em nosso caminho, seres invisíveis, poderosos e bons caminham ao nosso lado. Nas passagens difíceis, seus fluidos amparadores sustentam a nossa marcha vacilante. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Não te direi, porém, procura a dor. Mas, quando ela se erguer inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza, entendendo-lhe os seus secretos ensinamentos. Estuda a sua obra oculta. E que o Mestre Jesus seja o grande inspirador de nossas almas, para que passamos pelas experiências de dor e sofrimento com muito mais amorosidade, compreendendo que a sua misericórdia nunca nos desampara. Muita paz a todos.